Olá, pessoal! O assunto que nós iremos trabalhar em matemática hoje é função afim. A função afim, ou também chamada de função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau, é uma função f de r em r definida como f de x igual a vezes x mais b. Esse R em R é de reais, então o primeiro R representa o domínio da função, ou seja, os valores que podem ser atribuídos a x, e eles podem ser qualquer valor que esteja contido no conjunto dos números reais. Do mesmo modo, o contradomínio, que são os valores que nós iremos encontrar em y, que é a resposta dessa lei, também podem ser números reais. A e B são números reais, como eu disse, porque eles são o domínio da função. Não apresenta proporção, então não é só porque, vamos supor, se a gente substituir o x por 2 e nas duas primeiras contas que nós fizermos, ela está aumentando de 2 em 2, não significa que isso vai acontecer durante toda a reta do gráfico, né? A é o termo variável, ele está em função de x, então o x muda esse termo, e o b é o termo constante ou independente. Não tem, o b sempre vai ser aquele valor, nada vai alterar ele. Falando agora um pouco dos tipos, das variações que as funções apresentam. No primeiro caso, a função afim linear, a gente tem o b igual a zero. Essa sim apresenta proporcionalidade. Se a gente substituir o x por 2, essa função ela vai estar dobrando. Por 3, ela vai estar triplicando e etc. Então, essa função sim apresenta proporcionalidade. Sobre o gráfico dessa função, a reta sempre intercepta os eixos na origem das coordenadas, ou seja, a reta corta o plano cartesiano na origem das coordenadas, no ponto 0. Se A for maior do que zero, nesse caso, o A tem que ser diferente de zero na função afim linear, porque se o A for zero, aí não vai existir função, porque qualquer número vezes zero é zero, e a gente já não tem o B, então vai ficar zero, não vai existir gráfico. Se o A for maior do que zero, essa reta vai ser estritamente crescente. Se o A for menor do que zero, ela vai ser estritamente decrescente. A palavra estritamente significa que vai crescer sempre. Crescer ou decrescer sempre. Ela vai manter esse direcionamento. O B, como é zero, vai ser onde o gráfico corta o eixo Y, né? O eixo das ordenadas. Esse é um caso especial da função afim, que é a função constante. E ela é chamada constante porque o A vai ser zero. Então, se a gente colocar, como eu disse, zero vezes qualquer número vai ser zero. Nós iremos obter apenas o B. O valor que vai sobrar vai ser o B. Ela não é considerada função afim. Ela é um caso especial, mas ela não é uma função afim. É uma função constante e ela vai ser uma reta, ela vai passar por um único ponto. Aqui são alguns detalhes quanto a alguns cálculos que os vestibulares podem cobrar, como por exemplo, a raiz da função. A raiz da função é a mesma coisa que a gente fala o zero da função. É onde a reta intercepta o eixo x. Então, se a gente quer saber quando que a reta vai cortar, né, ela vai passar pelo eixo das abscissas, que é o eixo x, a gente substitui o valor de y por zero. Então, a função vai ficar a vezes x mais b igual a y. Igual a y não, igual a zero. Como a função está igual a zero, a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. E o valor de x será a raiz da função. Então, se você precisar desenhar um gráfico, é muito mais fácil você já calcular a raiz da função e marcar onde a reta vai interceptar o eixo x. Então, você resolve a raiz da função, encontra o valor de x quando y for igual a zero, e você já marca aquele pontinho no gráfico.
Para achar a intersecção entre duas funções, você vai igualar as duas. Você vai pegar a primeira função e vai igualar com a segunda. E aí, quando você encontrar o valor de x, vai ser o local, o ponto onde elas vão interceptar, onde elas vão se encontrar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como são os gráficos. Esse primeiro gráfico é o da função afim. Tá vendo? Ele está interceptando o eixo x aqui, onde eu estou mostrando o eixo x, né? Entre menos 1 e menos 2. E ele intercepta o eixo y no ponto 3, quando x é igual a 0. Porque, ó, se a gente multiplicar 2 vezes 0, vai ser igual a 3. Aqui é o gráfico da função afim linear. Lembra que eu falei para vocês que ela vai interceptar o eixo na origem das coordenadas, no ponto 0? Então, olha aqui. Aqui a gente pode ver o exemplo. Essa função é menos 3x. A função constante também tem um gráfico, mas como eu havia mencionado, o b é um termo independente, ou também chamado constante, vai ser uma reta que vai passar apenas por um único ponto, ou seja, aqui nesse caso é o ponto 4. Ela não vai interceptar, o y vai ser igual ao valor do b, então não tem um valor para x, então ela não vai interceptar o eixo x, ela apenas vai interceptar o eixo y. Porque o 4 vai ser o próprio valor do y. O b, na função constante, já é o valor de y.